Fala, engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na UFO Racing para mais um episódio do podcast Atividades de Extensão, do Zero à Experiência, que a gente vai entrevistar alguns membros dessa equipe de competição de carros de alta velocidade, enfim, muita aerodinâmica, mas hoje uma convidada, né, totalmente diferente, vocês vão já entender por quê, eu vou deixar ela se apresentar. Então, muito bem-vinda, fica bem à vontade aí para Obrigada. falar quem você é e explicar por que você é uma pessoa especial aqui no nosso quadro. Oi, gente, eu sou a Duda e eu faço jornalismo aqui na UFO, mas eu tô na UFO Racing, que é uma equipe da engenharia mecânica que constrói um carro de corrida para a Fórmula SAI. E eu acho que aí a cabeça de vocês já deve ter sentido de dúvidas. Meu Deus, o que ela tá fazendo aí? A gente vai descobrir com o decorrer aqui da entrevista. Exatamente. Como vocês podem ver, né, ela tem muita desenvoltura, muita abertura aqui em relação à entrevista. Acho que vai ser um papo muito bacana. E aí eu trouxe aqui, né, meu caderninho que sempre me acompanha, meu segundo cérebro, que tem as perguntas, é claro, né? Como que você chegou aqui na UF Racing, na engenharia mecânica? O que que te trouxe a pensar que essa equipe era uma boa opção dentro da sua jornada acadêmica? Então vamos lá, tudo começou porque eu conheci o meu namorado e ele faz engenharia elétrica. Então, nisso, ele começou a ver alguns projetos de extensão e ele sempre teve essa vontade de entrar na UFO Racing. Mas até então eu estava em projetos do jornalismo e, assim, nem tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de tentar um projeto da engenharia, porque eu sabia que era muito distante da minha área e até aí tudo bem. Ele entrou no projeto, passou uns meses e eu fui tentando projeto só na área da comunicação, só que eu acredito que chegou num ponto que eu sentia que eu estava fazendo só a mesma coisa, Sim. sabe? Eu sempre pegava projetos realmente da área do marketing e tal para cuidar, e eu fui vendo, né, o que meu namorado estava fazendo na equipe, eu fui conhecendo o pessoal da equipe antes mesmo de entrar, já batia Legal. papo com eles e tal. Então chegou num ponto que na hora que eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Abriu o processo seletivo da UFO Racing. Será que é um sinal? Será que eu deveria sair um pouco da minha zona de conforto? Porque eu não entendo nada de carro. Eu cheguei aqui sabendo que o carro tem 4 rodas, um volante que é pra ele andar. Ponto. Era isso. E eu tinha muito medo de entrar e realmente não saber nada do que eu estava fazendo e etc. Só que a equipe sempre foi muito aberta a me ensinar. Tanto que hoje eu entendo muito mais do que eu entendia na época. É até Legal. engraçado que eu comecei a gostar do mundo do automobilismo, coisa que eu não gostava. Porque eu realmente entrei na equipe com a pretensão de, vou fazer uma coisa diferente e vamos ver no que dá. Só que eu me apaixonei pelo projeto e já faz mais de um ano que eu tô aqui agora. Legal, muito bom, muito bom. E o que que é o projeto, assim, e por que que ele abrange tantas engenharias, inclusive outros cursos mais distantes e agrega tudo isso? Você pode dar uma palhinha sobre o que que é o Racing? Então vamos lá, como eu estava explicando, a UFO Racing é um projeto que constrói um carro de Fórmula SAI, então basicamente um carro de corrida, acho que vocês estão vendo aqui no fundo a galera mexendo. Nós somos 7 áreas, sendo um administrativo e o restante das áreas de projeto. Como a pessoa entra na equipe, ela consegue escolher até 3 áreas de interesse. E aí, durante a dinâmica de entrevista que a gente faz no processo seletivo, a dinâmica em grupo também, a gente consegue ir vendo para qual área aquela pessoa acaba demonstrando mais interesse e mais domínio. Não necessariamente você precisa ter conhecimento prévio para entrar na equipe, você só precisa ter força de vontade de aprender. Mas assim, a gente consegue ver em qual área o membro está pendendo mais para aquele lado, digamos, em qual ele está se interessando mais. E nisso a pessoa entra, então são muitas áreas. A gente tem o firmware body, que faz o chassi do carro, tem a elétrica, tem o drivetrain, tem o powertrain, que cuida do motor. Então, assim, são muitas áreas e por isso que acaba abrangendo muitas engenharias, porque a gente precisa de muita gente para dar conta do projeto inteiro. Até porque a gente está falando de um carro de corrida. Uhum. Não é qualquer coisa, é realmente um projeto muito grande que a gente passa o ano inteiro fazendo para conseguir levar o carro para a competição. E tem a área administrativa também. Eu acredito que o ADM é a área que mais abrange outros cursos. A gente tem o DO, que é o desenvolvimento organizacional, basicamente recursos humanos, o marketing, que é a área que eu faço parte, e o financeiro. Então, assim, óbvio que uma pessoa de outros cursos pode entrar para a área de projetos também e colocar a mão na massa ali, construir o carro de fato, mas também pode entrar para o administrativo Legal. e cuidar dessa parte mais operacional, digamos, da equipe como um todo. Então, assim, a UFO Racing tem essas áreas, a pessoa escolhe que área ela quer entrar, ela pode mudar também com o decorrer do projeto, Bom. e todo mundo trabalhando junto para conseguir construir esse produto final que é o carro, realmente. Legal. E você falou que você já conhecia um pouco da equipe antes, muito Uhum. por conta do seu namorado, a relação, enfim. Sim. Mas mesmo assim, estando fora, né? Qual que era a tua expectativa em relação à experiência, principalmente esse fato de mudar, né, da área, de ir para a engenharia, de ter que conhecer um novo projeto Sim. para poder fazer o marketing, né? Qual que era a tua expectativa antes de entrar na equipe?
Como eu falei, eu entrei na equipe um pouco receosa, porque eu tinha muito medo que eu não conseguisse entregar o que a equipe precisava, porque eu realmente não entendia bulhufa de nada de automobilismo, do carro e etc. Até hoje, às vezes, eu fico meio perdida, eu vou lá, peço explicação para os meninos, eu gosto muito de estar aprendendo como jornalista, né? Então, sempre ali, gente, o que isso aqui faz? E aquilo, é pra quê? E etc. Mas eu tinha um certo receio de realmente não entender nada e não conseguir, né, falar sobre automobilismo, sendo uma pessoa totalmente leiga no assunto. Mas eu acredito que a partir do momento que eu entrei, que todo mundo me abraçou muito bem, então se você tem dúvida, vem cá, vamos aprender, a gente te explica. Foi assim, acho que as minhas expectativas foram atendidas, eu queria muito ver o carro de pé e ver do Sim. jeitinho que ele tá agora, porque quando eu entrei, a gente ainda estava bem naquela fase inicial do processo. Uhum. Então, por exemplo, a gente não tinha nem um chassi, ainda que é essa estrutura, é a primeira estrutura do carro, digamos assim, né, a base. A gente não tinha nem isso. Então eu lembro de entrar na equipe e eu já ter essa expectativa de caramba, vou entrar e vou ver um carro. Mas aí não tinha ainda, e eu tive uma experiência que foi ainda melhor, porque eu vi o carro nascendo, digamos Sim. assim. Desde o chassi, aí depois começaram a vir as outras áreas e trabalhar em cima do carro. E eu lembro que a minha maior expectativa era ver o carro de pé para conseguir produzir conteúdo sobre ele. Porque, tipo, a gente falava do carro, mas ficava uma coisa muito no imaginário, sabe? O projeto. Então, por eu estar no marketing, eu queria mostrar para as pessoas o que a equipe faz. Mas era muito difícil, porque, por exemplo, os meninos só estavam no computador projetando o que seria. Aham. Então eu enfrentei muita essa dificuldade no começo de realmente entender até que ponto eu poderia produzir os conteúdos e tal, e como que eu ia mostrar o que é o Racing para as pessoas, porque eu acho que a minha maior pretensão ao entrar na equipe foi conseguir difundir o projeto. Sim. Então, mostrar quem somos nós, o que a gente faz. Porque eu não sei explicar, quando você fala, a gente constrói um carro, todo mundo fica, como assim vocês constroem um carro? De onde vem esse carro? Que tipo de carro que é isso? Como que esse carro funciona? Então, assim, eu queria mesmo era sanar essa dúvida das pessoas, e eu esperava muito que o carro ficasse pronto para conseguir mostrar ele. Então, acho que agora, principalmente que a gente tem o carro, está sendo outro tipo de experiência e fortalecer o marketing da equipe também, porque, assim, ele estava bem. A gente só postava quando tinha uma demanda ou outra, não era muito movimentado, então realmente precisava levar a equipe para as outras pessoas, entendeu? Estourar essa bolha UFO. Sim. Então, Muito acho bom. que a minha expectativa foi cumprida, digamos assim, deu certo. Legal. Em relação aos desafios do dia a dia, da rotina, um curso bem diferente, às vezes um pouco distante, né? Como que você conseguiu incorporar tudo isso, trazer isso para o seu dia a dia e fazer com que tivesse tanto um lado pessoal quanto um lado profissional interessante para o desenvolvimento da sua experiência em si? Olha, a rotina é bem corrida, isso com toda certeza. Eu acho que esse era um dos meus maiores medos também quando eu entrei na equipe, porque entre conciliar o estágio e o curso, que nem você falou, é uma realidade muito distante. Então, às vezes, por exemplo, eu explico para os meus professores, porque eu tenho tal coisa da UFO Racing e tal, eles, UFO, o quê? Uhum. Como? Nossa, teve professor que já olhou para mim e falou, mas o que você está fazendo lá? Assim, só para eu saber, o que você está fazendo? Então, realmente foi bastante difícil no começo conseguir conciliar. E eu tinha muito essa vontade de trazer o meu conhecimento como comunicadora para dentro da equipe. Então, como eu falei, a meta era levar a UFO Racing e estourar essa bolha UFO. Uhum. Então, tornar a equipe conhecida e que as pessoas soubessem o que a gente está fazendo aqui. Porque eu acho que essa era uma barreira, inclusive, que eu ouvia muito quando eu estava no processo de entrar na equipe. E a gente precisa fortalecer o marketing, a gente precisa fortalecer a nossa comunicação, porque a gente quer que as pessoas conheçam o projeto. Então, quando eu entrei, além dessa dificuldade, né, de conciliar a rotina corrida e etc., tinha essa questão que eu acho que tinha muita expectativa sobre mim, entendeu? De, você é comunicadora, você vem de um mundo completamente diferente do nosso, entendeu? Então, você entende muito mais que a gente. Então, que eu entrei, os meninos olhavam e falavam, Duda, faz o que você achar melhor. Entendeu? O que você achar, a gente tá com você, a gente faz, porque realmente é muito diferente, né? Você ter alguém da engenharia que tá fazendo a comunicação e aí chegar alguém próprio da comunicação para Entendi. fazer. Então, eles sempre me deram muita liberdade e eu sempre tive essa coisa de, eu sou da comunicação, eu tô aqui para isso, então eu preciso fazer isso dar certo. Eu preciso fortalecer o marketing, eu preciso tornar a equipe conhecida para fora. Então, eu acredito que assim, foi difícil por conta da rotina, por conta de alinhar expectativas também no começo, né? Porque eu falei, caramba, eu tenho que fazer uma reforma completa nesse marketing, eu tenho que tornar o Racing um fenômeno em menos de um ano. E no começo eu tinha muita essa pressão sobre mim, mas aí aos poucos a equipe é uma família. Então, assim, todo mundo sempre me apoiou muito, todo mundo sempre me ajudou muito nesse sentido, me acolheu, como eu disse, né? Então, aos poucos eu fui quebrando um pouco esse peso, né? De, nossa, eu tenho que fazer e acontecer. E as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Então, o marketing foi fortalecendo. Os meninos agora estão mais influencers, que a gente brinca, né? Então, por exemplo, eu estava gravando vídeos pro meu canal durante a competição, que a gente foi no mês passado, e eles apareciam e falavam coisas que ninguém fazia no começo. Todo mundo era muito travado, ninguém gostava de câmera, ninguém gostava de nada.
E agora já tá todo mundo muito mais desenvolto, querendo aparecer, querendo gravar conteúdo, e eu tô achando isso o máximo. Legal. E dentro desse ponto, né, qual que é uma lembrança legal que você tem, um momento que ficou marcado nessa sua jornada aí dentro da UFRACE? Ah, com certeza, a viagem para competição. Então, como eu disse, a gente constrói um carro de Fórmula SAI e a gente trabalha o ano inteiro para conseguir levar esse carro para a competição. Essa competição, ela reúne equipes do Brasil inteiro. Então, por exemplo, é um momento, eu acho, que você estoura a bolha da sua cabeça. Por quê? A gente tá aqui na oficina e a gente tá com a nossa equipe e você fica meio que fechado naquele mundinho, entendeu? É o nosso carro. E eu não sei explicar, parece que é uma coisa pequena quando tá assim. Uhum. Mas quando você chega na competição e você vê aquele tanto de gente que tá alinhado no mesmo objetivo que você, que quer construir um carro, que quer conseguir performar bem na competição. E é muito engraçado porque eu achei que era uma competição de fato. Uhum. E que, tipo assim, todo mundo ali era meio que concorrente e tal, mas aí você chega na competição e você percebe que as outras equipes se ajudam. Por exemplo, a gente recebeu muita ajuda da galera da Bahia, que tava lá também, então eles vieram, ajudaram a gente no que foi preciso. Então, assim, é um network muito incrível. Você vê outros carros, você vê outras equipes. E a gente, como equipe, como Wolf Racing, se fortaleceu muito também, porque imagina, foram 5 dias numa chácara, todo mundo Uhum. junto, morando junto, tendo que se virar pra cozinhar, pra limpar, pra sair todo mundo no horário certo e voltar pra Sim. chácara. Então, assim, eu acho que essa foi a maior lembrança que eu tive. E eu já tinha esse sentimento de que a equipe era uma família, mas depois que a gente passou esse tempo todo junto, e nas últimas semanas também, antes de ir pra competição, tava todo mundo passando muito tempo na oficina. Sim. Então, assim, Pra foi tentar ali um concluir, né? mês frenético de todo mundo junto por muito tempo. Então, eu acho que depois disso, os laços fortaleceram muito mais e que a gente se sente ainda mais uma família, entendeu? O senso de comunidade ficou muito mais forte. Sim, acredito demais, já vivi muito isso e Uhum. acho muito bacana. O que mais marcou você, assim, de desenvolvimento, de que você em algum momento sentiu que tinha crescido, que tinha aprendido? Foi mais a parte técnica ou foi Uhum. mais essa adaptação a um ambiente diferente? O que você acha que desenvolveu como habilidade que está marcado assim na sua cabeça? Eu acho que foi as duas partes. Então, principalmente esse senso de equipe, porque eu já tinha participado de outros projetos de extensão, mas eu nunca tinha ficado tanto tempo. Então, eu acho que não dava tempo de criar aquela coisa da comunidade, entendeu? De somos uma família, etc. E o Free Racing me ensinou muito sobre isso. Até porque, se todas as áreas não estiverem trabalhando em conjunto ali em um comum acordo, o carro não sai. Uhum. Então, um precisa muito do outro. Então, foi esse senso de comunidade que eu acabei criando aqui no projeto e da parte técnica também. Como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu era totalmente leiga sobre automobilismo, não entendia nada de carro. E esses dias, eu estava conversando com os meus amigos do jornalismo, inclusive, e eu não sei que a gente começou a falar, que eu comecei a falar sobre o nosso carro. Tipo, finalmente o carro tá ligando, ele tá funcionando, etc. Eles, legal, não sei o quê, mas como que isso tá funcionando? E eu comecei a explicar. Uhum. Tipo assim, eu comecei a explicar vários pontos sobre o carro que nem eu entendia que eu sabia. Uhum. E aí, nessa hora, eles olharam pra mim e falaram, Eduardo, você tá falando que nem um engenheiro, o que que é isso? O que que fizeram com você? Eu acho que foi ali que a chavinha virou e falou, gente, eu tô entendendo alguma coisa de carro, Sim, sabe? Tipo, eu adquiri conhecimento técnico também nesse meio tempo. E eu legal, comecei a gostar do automobilismo. Então, eu acho que teve evolução pessoal aí nos dois âmbitos. muito bom. E você acha que existe dentro da equipe uma diferença perceptível depois da experiência, pelo fato de você ser de outro curso? Uhum. Ou igual você falou, não, tem uma, uma mistura mesmo, as pessoas começam a explicar uma para as outras, existe um senso de união, todo mundo precisa saber um pouco sobre as outras áreas e acaba que você também Sim. se sente ali dentro do projeto e pode, inclusive, ter opiniões ou até ações de um Sim. engenheiro dentro da equipe. Você sente isso também? Sim, eu acho que acaba virando uma misturinha boa mesmo. Por exemplo, aqui atrás a galera trabalhando, cada um é de uma área diferente. Só Uhum. que estão todos tentando ligar o motor. Então, assim, todo mundo acaba meio que entendendo um pouco das outras áreas. Por eu ser do administrativo, eu tinha muito essa coisa de, não vou dar pitaco na parte de projetos, não vou falar Sim. nada, porque é uma coisa distante da minha área. Tipo, eu não entendo, então eu não vou falar. Mas aí, conforme o tempo foi passando e eu fui perguntando, e os meninos foram me ensinando, falando, é assim, assim, assado, e a gente foi trocando essas experiências, aí sim, aí eu começava a adaptar, falar, gente, mas por que vocês estão fazendo isso aqui? Por que é aquilo ali? Então, assim, eu acredito que realmente tem essa divisão de áreas, é um pouco distante, principalmente no começo. Eu acho que não é nem por parte da equipe, era por uma parte minha, entendeu? Tá. De não querer muito me enfiar no projeto dos outros, digamos assim, porque eu Uhum. achava que, por ser do jornalismo, não tinha o que dar pitaco Aham. nas coisas da área de projetos. Então, eu acabei criando esse certo distanciamento no começo. Mas aí, conforme o tempo foi passando, como eu falei, eu fui perguntando, fui aprendendo e eu fui me integrando mais à equipe, aí acabou. Assim, todo mundo é Perfeito. igual, todo mundo vê o trabalho, todo mundo ajuda quando necessário. Então, com o tempo, realmente, virou uma misturinha boa. Muito bom. Não, tô aprendendo demais aqui com você. E para a gente concluir, Hum.
um conselho, assim, para quem está pensando em entrar na UFO Racing, ou para quem nem conhecia e está conhecendo agora. Fala um pouco sobre mesmo, assim, se você fosse uma engenheira, né, que é a maioria das pessoas que estão Sim. assistindo, o que faz sentido aqui dentro, o que você pode aprender, aonde você pode chegar e por que você deve fazer parte da equipe. Eu acho que de todos os projetos que eu já participei e de todos que eu vi, pessoas próximas a mim que fazem engenharia também participando, a UF Racing, sem sombra de dúvidas, é o projeto que mais tem esse senso coletivo de equipe. Porque, como eu falei, um carro é um projeto muito grande. Então, uma área precisa muito da outra e você precisa dessas pessoas que estão aqui atrás trabalhando com você. Então, assim, eu acho que se você quer ter uma experiência na faculdade, que com certeza você vai fazer amizades e você vai lembrar daqueles momentos pro resto da vida, sabe? Você vai sempre lembrar com carinho de, nossa, lembra quando eu fui lá pra Piracicaba, na 20ª competição de Fórmula SAI com aquela galera, e era meia-noite, o carro não tava ligando, e a gente correu pra fazer aquilo acontecer. Então, acho que assim, se você quer fazer parte de uma família, se você quer carregar essas pessoas com você pro resto da vida, se você quer se sentir parte de algo maior, porque, caramba, imagina, esse carro não existia quando eu entrei, e olha agora ele aqui. Então, se você quer realmente sair com essa bagagem toda que a equipe pode te entregar, porque é uma bagagem muito grande, acho que vale muito a pena. Acho que você tem que dar uma chance, porque eu mesma, eu olhava e falava, não, nada a ver comigo. Não, pra que eu vou perder tempo fazendo isso se eu nem entendo nada? Mas hoje em dia eu percebo, caramba, é o Full Race, tipo, era o projeto da faculdade, era pra ser meu projeto, entendeu? Aquele que eu ia passar um tempão e que eu vou levar comigo pra sempre. Não, muito bom. Eu agradeço demais pela oportunidade, Imagina, eu que por a gente estar agradeço. aqui conversando sobre a UF Race, principalmente por você ser de outro curso e estar vindo aqui falar com os engenheiros. Inclusive, né, deixa as suas redes sociais aí também para a galera te conhecer e ter uma outra visão de outros cursos dentro da universidade. A gente meio que fala sobre as mesmas coisas, tenta ajudar da mesma Sim, lógica os futuros engenheiros, os futuros jornalistas, enfim, os futuros profissionais do sim. Brasil. E mais uma vez, obrigado e fala aí um pouco a sua mensagem final e as suas redes sociais, por favor, para o pessoal seguir também. Bom, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre vida universitária e estudos no geral para o vestibular, dentro da faculdade em si. O canal é Duda Ferreira, é só pesquisar no YouTube que vocês já encontram. E nas minhas outras redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, eu também falo muito sobre esses assuntos. Aí é Duda com 2 As, _ Ferreira com 2 S. Então, espero vocês no próximo episódio.